Querido Deus, te damos graças por mais um sábado que estamos aqui, reunidos online para estudar tua mensagem. Eu peço que teu Espírito Santo possa estar em cada um de nós, para que possamos estar atentos, para que possamos contribuir, participar, para que seja um estudo que é proveitoso para todos nós. No nome de Jesus, amém. Sempre é muito bom estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem, todos e todas estejam bem. Hoje gostaria de compartilhar com vocês um assunto que o ancião Parminder falou nessas últimas campanhas. Perdão? Perdão. Não está desligado. Pronto. Perdão, o meu vídeo está desligado. Então, estava falando que eu gostaria que possamos estudar ou conversar sobre um assunto que o ancião Parminder tem falado nas últimas apresentações. O mês todo de novembro, praticamente, nossos finais de semana foram com estudos do ancião Parminder. É muito bom isso, porque a gente continua aprendendo. Mas eu acho que sempre é bom a gente pegar os assuntos sobre os quais ele fala para a gente estudar juntos e juntas em nossos grupinhos, em cada ministério. Um dos assuntos que ficou muito na minha mente e por isso eu decidi fazer um estudo sobre isso foi o assunto da agitação. E eu lembrei que ele apresentou, o ancião Parminder apresentou esse assunto em 2020 em uma campal aqui na escola no Brasil. Fui para esse vídeo, assisti o vídeo e me pareceu muito interessante como ele abordou o assunto e como ele, de novo, está falando sobre esse assunto agora. Então, por isso, eu decidi compartilhar com vocês esse assunto. Na última apresentação na França, ele falou da agitação porque foi feita uma pergunta para ele. Uma das pessoas tinha perguntado se a gente tinha capacidade de enxergar a lei dominical quando a anciãtez agora nos está ensinando. E uma das respostas que ele, um dos meios que ele usou para responder foi falar sobre agitação. Então, gostaria que a gente possa abordar esse assunto. Gostaria que possam participar. Eu vou tentar ver as mãos levantadas, mas se eu não vejo, por favor, sintam-se livres de participar. A ideia é que cada um de nós possamos contribuir, porque é um estudo que gostaria que seja proveitoso para todos e todas nós. Sobre o assunto da agitação, alguém lembra de onde vem essa palavra? De onde a gente tira essa palavra? Livro. Alguém lembra? A Carol aqui está falando do grande conflito. Sim, obrigada, Carol. Gostaria que possamos ler a citação. Eu vou compartilhar no chat e vou pedir para alguém, por favor, ler para mim. Acho que não estou conseguindo.
Ah, perdão. Agora foi. Se alguém poderia ler para mim, por favor? Bom sábado, eu queria ler. Obrigada, Posso? Alexia. Pode, claro. Não está aparecendo para mim. Está no chat, Ah, desculpe. sem problemas. Até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas. Afirmou-se confiantemente que esse país jamais poderia tornar outro que não o que tem sido, defensor da liberdade religiosa. Mas, ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidoso, há tanto tempo duvidado e descrito. E a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Muito obrigada, Alexia. Se a gente coloca agitação na linha, onde a gente colocaria? Se eu faço uma linha, antes de que marco ou depois de que marco? O decreto dominical, Bárbara. Decreto dominical, mas antes ou depois? Antes. Isso, obrigada, Genildo. A gente colocaria agitação antes da lei dominical. Genildo, por que você colocaria antes da lei dominical? O que fala o texto, a citação que para você indica que é antes da lei dominical? Bom, acho que será o assunto de que vai ser tratado o decreto dominical, né? Por exemplo, se o decreto dominical seria justamente essa questão da intolerância e da obrigatoriedade, né? O assunto que vai ser mais falado no momento, acho que essa é a resposta. Obrigada. Se a gente vai no texto que eu acho que você já falou, antes da citação, ela está falando da questão da obrigatoriedade da observância do domingo. E depois disso, que ela usa a palavra agitada, perdão, ela fala que isso vem se aproximando. E o conceito é que a igreja e o Estado iam se unir. Obviamente sabemos que o assunto da observância do domingo é no decreto dominical, por isso a gente coloca a agitação antes da lei dominical. Se a gente faria um estudo com mais detalhes, infelizmente agora não temos o tempo para fazer isso, ler as citações que estão antes. Eu vou fazer um resumo das citações que estavam antes do que a gente acabou de ler. Só para vocês saberem se depois vocês querem ler, a gente vai abordar o capítulo 38 do Grande Conflito, e o título é O Último Convite Divino. A primeira citação, Ellen de White, ela cita Apocalipse 18, 1, 2 e 4. Alguém me poderia falar sobre o que falam esses versos? Acho que bem conhecido por...
que é a terceira mensagem angélica, né? A terceira está relacionado com a terceira mensagem, mas não é exatamente a terceira mensagem. Ô, Bárbara, quais foram os versos? Apocalipse 18, 1, 2 e 4. Ok. Obrigada, Caro. A Caro está falando que é a repetição da segunda mensagem angelical. E, de novo, se a gente tem que colocar Apocalipse 18, 1, 2 e 4 na linha, qual marco seria na linha? Quando vem o anjo de Apocalipse 18? Alguém lembra? Desculpa, tem como fazer a pergunta novamente? Posso. Se a gente tem que colocar Apocalipse 18, capítulo 18, versos 1, 2 e 4 na linha, que marco, que evento na linha seria? Eu acho que aqui a Lara já deu a resposta no chat. É o decreto dominical. Então, a gente tem, no decreto dominical, a gente tem a mensagem do terceiro anjo e também temos Apocalipse 18, que é a repetição do segundo mensagem angelical. E uma das premissas que a gente tem, se o primeiro texto, obviamente, ela em White já não está falando que ela vai falar sobre a lei dominical. E a gente aprendeu que o primeiro texto, a primeira citação, vai nos falar sobre o que vai ser o capítulo. Então, a gente já na primeira citação, já a gente pode ver que o capítulo vai ser no contexto da lei dominical. Vou compartilhar com vocês as outras citações. A gente não vai ler tudo, só gostaria que vocês possam acompanhar comigo um pouco. Essa aqui a gente acabou de ler, Grande Conflito 603.1. E agora vou fazer um resumo da segunda citação. Ela fala que na segunda citação fala que a mensagem de Apocalipse 18 é a mensagem da repetição do segundo anjo, e ela fala como vai estar o mundo nesse período. E ela usa uma frase, fala: descreve-se aqui uma terrível condição do mundo religioso. Ou seja, como vai estar a condição do mundo antes de chegarem esses anjos. Posso? Sim, só um minutinho. Melhorou? Para mim já foi. Não estou achando. Ah. Ajustar. Obrigada. Então, vamos continuar. Então, na seguinte, ela descreve como vai ser a condição do mundo religioso. Na próxima, ela fala a 401.1. Vou colocar aqui na tela para vocês. Ela fala que antes do juízo, o povo tem que ser chamado a sair. Por isso, como o povo tem que ser chamado a sair, vem o anjo de Apocalipse 18.
junto com a mensagem do terceiro anjo. Depois, ela fala de uma crise terrível que vai ter o mundo, que o mundo está caminhando para essa crise terrível. E ela no final fala, por outro lado, a lei de Deus que ordena o dia de descanso do Criador exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgridem os seus preceitos. Então, ela agora menciona explicitamente sobre qual vai ser o assunto da lei dominical. Vamos um pouquinho mais para baixo. Ela cita Apocalipse 14, 9 e 10, que a gente sabe que são os versos que falam sobre a terceira mensagem angelical. E ela fala que o que vai suceder no futuro, está falando do futuro, é que se as pessoas obedecem à lei humana, essas pessoas vão ter a marca da besta. Um pouquinho mais para baixo. E outra coisa importante que ela fala, que eu peguei como resumo, obviamente a gente pode pegar mais coisas, mas eu quero fazer um ponto específico. Ela fala que o decreto não será imposto ao povo cegamente. Então, cada qual receberá esclarecimento para fazer inteligentemente a sua decisão. Então, ela não está falando que já está no decreto dominical. Elas estão um pouco antes do decreto dominical. Ela está descrevendo o que vai acontecer um pouco antes de chegar ao decreto dominical. E a citação prévia àquela que a gente leu primeiro fala, o sábado será prova. Então, o decreto dominical tem como prova o sábado. Por quê? Porque é o ponto de verdade controvertido. Essa frase que ela usa me pareceu muito interessante, porque se a gente pensa no que está acontecendo agora, sabemos que o assunto da igualdade e tudo que se está falando agora no mundo é um ponto controvertido. E ela continua, quando sobreviver aos homens a prova final, vai ser traçada uma linha divisória entre os que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. E então, depois disso, chegamos à nossa citação principal de hoje. Eu fiz menção de essas citações para mostrar que ela não está falando sobre o decreto dominical que estava acontecendo nesse momento. Ela está descrevendo os momentos prévios à lei dominical. Isso seria uma prova de que quando ela fala da agitação, ela está falando dos momentos anteriores ao decreto dominical. Voltemos para a citação principal de hoje, aquela que compartilhei no chat. Vou deixar de compartilhar minha tela. Se vocês puderem ir de novo à citação que eu coloquei no chat para acompanhar o raciocínio comigo, por favor. Ela começa falando, ela usa uma frase, ela fala até aqui. Até esse momento, as pessoas que pregavam a mensagem do terceiro anjo eram consideradas alarmistas. Gostaria que me ajudem a definir o que seria uma pessoa alarmista com suas palavras. O que seria uma pessoa alarmista? Eu acho que a palavra alarmista, ela vem da palavra alarme, né? Algo que está indicando que algo vai acontecer. Uhum.
Obrigada, Geniblo. Aqui estou vendo o chat. Alexia, que faz alardes sem fundamento. Exatamente, isso seria talvez a definição mais bem técnica, sensacionalista. Obrigada, Lara, também. Eu busquei uma definição no dicionário e uma pessoa alarmista é uma pessoa que tem o hábito de propagar notícias, opiniões e boatos. Alguém poderia me falar que são os boatos? Notícias falsas que são espalhadas. Isso, são notícias que sobre alguém ou sobre algum acontecimento que não foram confirmadas. Então, as pessoas que estavam proclamando a mensagem do terceiro anjo eram pessoas que eram descritas como pessoas alarmistas, que falavam notícias sem confirmação, sem fundamentos. Por isso, ela, mais para frente, se vocês leem, ela fala que a mensagem do terceiro anjo era considerada absurda e sem fundamentos. Então, ela vai descrevendo sobre o que vai ser o decreto dominical, qual é o ponto do decreto dominical, porque ela fala que ninguém ia acreditar antes que o Estado e a igreja iam se unir em Estados Unidos. Era algo impossível de imaginar. E depois disso, ela coloca a palavra mas. Estava acontecendo tudo isso, as pessoas eram consideradas alarmistas, mas chega um momento que isso muda o comportamento das pessoas. Por quê? Porque tem um assunto, do assunto que ela está falando, a observância do domingo, está sendo agitado ampliamente. E essas pessoas ven se aproximar o assunto que foi tanto tempo questionado. Então, agitação está sendo agitada não pela igreja, sino pela sociedade. É a sociedade que está agitando esse assunto. Como falei, as pessoas nunca imaginariam que poderia acontecer que a igreja e o Estado estivessem unidos. Que grupo não podia imaginar que a igreja e o Estado estivessem unidos? Sobre que grupo ela está falando que chamaram as pessoas que pregavam a mensagem do terceiro anjo de alarmistas? ¿Quiénes? Protestantes. Protestantes? Não. Qual é o grupo que está recebendo a mensagem do terceiro anjo? Essas pessoas que estavam recebendo a mensagem do terceiro anjo falam que essas pessoas que pregavam são alarmistas. Ela descreve o que vai ser a observância que o assunto vai ser a observância do domingo e fala que essas pessoas vêm se aproximando esse assunto, então acreditam. E acreditam porque está sendo um assunto ampliamente falado. Eu falei antes que o assunto não estava sendo agitado pela igreja, sino que estava sendo agitado pela sociedade. Quem recebe... Vou fazer outra pergunta. Que grupo dá a mensagem do terceiro anjo? No geral. O povo de Deus, nesse contexto da Ellen White, os adventistas? Exatamente. Quem prega a mensagem do terceiro anjo é o povo de Deus, é a igreja.
Então, no contexto que ela está falando sobre o decreto dominical, quem são os últimos que vão receber a mensagem do terceiro anjo? O restante da sociedade, as pessoas do mundo? Exato, no mundo. E especificamente os netineus. Os netineus são o último grupo que vai se unir ao movimento, à igreja. Então, quem vai receber essa mensagem são os netineus que habitam no mundo e que são o povo de Deus. E ela fala que essas pessoas estavam duvidando. Antes de avançar, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém tem algo que quer compartilhar? Se não ficou esclarecido o assunto que é o mundo que vai receber essa mensagem, os netineus? Não tem ninguém, então... Uhum. Ô, Bárbara, você não acha que quando a gente fala do mundo, né, os net news, nós achamos, né, ainda como no passado, que a gente que está levando a mensagem para eles, porque eu tô comparando a Igreja Adventista tradicional, né? Porque eu Uhum. já tenho experiência própria de que eles estão deitados e tranquilos, entendeu? E quem chama a atenção são os cientistas, são os profetas, né? Os repórteres que estão do lado da natureza, da observação, da contemplação. Na verdade, eu acho que eles são contempladores da criação, né? Mais do que adoradores, né? Essa é uma diferença, assim, muito importante para a gente elucidar. Então, acho que você podia colocar isso, né? Você não acha? Sua pergunta seria, perdão, para ver se eu entendi a pergunta, se a gente está levando a mensagem para os netineus, para o mundo? Exatamente. Eu acho que eles também estão sendo acordados, não somente agora, em toda a história da Terra, né? Os profetas, os repórteres, os observadores da criação, né? Mais do que adoradores de uma forma decorada, né? Então, eles também têm um princípio, eles têm o sopro da vida, o Espírito de Deus, que acorda eles para a natureza, através da contemplação, da observação, da ciência, entendeu? Então, Uhum. isso faz a gente entender que eles também caminham ao lado da gente, das buscas, né? A gente buscou na metodologia, e eles na observação, na contemplação dos fatos, da ciência. Se a Eu acho gente... que isso que, Uhum. acho que o Parminder e a Tese, ao longo do tempo, vem entendendo isso, e eu acho que a gente deveria entender isso também, entendeu? Não sei se eu estiver errado, você pode colocar. Se a gente aplica o texto a nosso contexto, sim, concordo que os netineus estão recebendo a mensagem, e a gente vai desenvolver isso um pouco mais para frente, com a ajuda do texto. Eles estão recebendo notícias. Os jornalistas, poderíamos falar que são os profetas para o mundo. Então, nesse sentido, sim, acho que eles sim estão recebendo a mensagem. Gabriel? Meu comentário, minha pergunta era justo nesse contexto. Porque nós lemos e estudamos notícias, né? Uhum. Tudo que a gente usa para identificar essa crise vindoura vem do Washington Post, da New York Times, né? Tem até, me parece que eles são vistos como alarmistas, né? Tem o Washington Post, o lema deles é democracia morre na escuridão, né? E então, se eles são os últimos que vão receber a mensagem, Uhum. de onde a gente tira a nossa informação? Sinal,
das notícias, não? Não sei. Uhum. Eu falei os últimos, mas eu queria colocar entre aspas também. Eu gostaria que primeiro a gente possa entender o original e depois aplicar para a gente. Então, primeiro eu gostaria que possamos ver isso para a gente entender melhor como isso poderíamos aplicar para nosso tempo agora. Fui eu que mencionei sobre os netchineos e isso seria aplicar para nós, mas foi para que a gente possa entender sobre o que estávamos falando. Então, quem recebe a mensagem é um mundo, que a gente agora falaria que sim, são os netchineos. E então, ela fala que essas pessoas que pregavam a mensagem eram consideradas alarmistas porque elas estavam falando que estava chegando a observância do domingo, que isso ia ser um decreto, e falavam, está aqui pertinho, você tem que virar só na esquina e você vai ver o que vai acontecer. Pero as pessoas não acreditavam. Por quê? Porque as pessoas não estavam vendo isso. As pessoas não tinham uma confirmação. Mas agora o assunto é agitado, então as pessoas conseguem ver esse evento. Então, uma das coisas que temos na agitação é que as pessoas agora conseguem olhar. E quando as pessoas olham o que está acontecendo, o que vai acontecer, elas acreditam. Antes, os que pregavam a mensagem falavam, vai acontecer o decreto dominical, mas as pessoas não estavam olhando nada no mundo que sinalize o decreto dominical. Então, antes, as pessoas não acreditavam, porque não tinham nada para olhar. O que ven essas pessoas? As pessoas ven um assunto que está sendo discutido de forma ampla. Ven uma discussão pública. E isso eu gostaria que a gente possa marcar ou definir a agitação como uma discussão pública. Discussão pública. E quem faria, e vocês já falaram na verdade, mas quem faria com que as notícias, com que esse assunto seja ampliamente agitado no mundo? As notícias? Exatamente, as notícias. Então, o governo estaria as notícias mostrariam o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em cada governo, e as pessoas veem aquilo e veem que esse assunto está sendo falado. Então, é uma realidade. E a única forma nesse contexto que estou falando, a única forma de ver uma coisa é se ela está sendo falada, está sendo contada. As pessoas conseguem ver na agitação o que está acontecendo, mas não entendem como o povo de Deus o que está acontecendo. Elas conseguem ver que sim, a mensagem do terceiro anjo fala sobre esses eventos, mas não compreendem na totalidade, não compreendem no nível que o povo de Deus ou a igreja compreende. E sobre o jornalismo,
eu acho que são os que reportam sobre o assunto, sobre as notícias. Elas estão reportando sobre os assuntos sérios. Se não reportarem, não seria um assunto massivo. Eu entendo sobre como se coloca títulos nas notícias, nos jornais, mas eu não acho que eles sejam a causa do problema. Eles são parte do problema, mas não sei se veria eles no sentido de sendo a causa do problema, de ser alarmistas. Eu acho que tem a função de reportar notícias. Por isso, Só uma perguntinha. Esse ponto tá sim, fazendo agora, estamos falando ainda do original ou em aplicação? aplicação. Ok. Você quer comentar alguma coisa? Não, porque às vezes não acompanho quando a gente passou para aplicação, então meio que fiquei tentando pensar nos jornalistas na época da linguagem, não tava conseguindo entender. Mas claro, se a aplicação tô entendendo, assim. Está certo, Pedro. Obrigada por esse ponto. Agora levei para o nosso tempo. Deixa eu ver aqui. Então, o assunto está sendo agitado e as pessoas acreditam porque estão vendo, estão olhando os eventos que estão acontecendo. Eu gostaria que a gente possa continuar nessa linha de aplicar para nosso tempo agora, pensando no que está acontecendo no mundo e como isso a gente poderia aplicar isso para nós. Antes disso, para vocês, agitação, se a gente colocar isso como um marco, agitação seria um ponto na linha ou é um período? O que vocês acham? Alguém quer falar? Acho que estão respondendo no chat. Nilson. Eu ainda tenho uma pergunta, só que te jogaria um pouquinho para trás, antes de tu entrar aí, porque eu ainda não entendi, ou seja, eu queria saber, primeiro no original, eu acho que tu falou de vários atores, vamos dizer assim. Eu gostaria primeiro de saber, no original, quem seriam os alarmistas, ou seja, quem eram essas pessoas que não estavam sendo acreditadas, que depois passaram a ser acreditadas quando as pessoas conseguiram ver que realmente estava começando a acontecer e tal. Quem seriam os alarmistas do qual a Ellen White está falando, ou seja, no original mesmo. A igreja. Entendi. E a agitação é feita por eles ou outras pessoas? Não, a agitação não é feita por eles. A agitação é feita pela sociedade, porque é a sociedade quem está falando sobre esse assunto. A igreja deu a mensagem do terceiro anjo e falou: isso vai acontecer, Uhum. mas não é a igreja quem está agitando esse assunto. Ok. A questão fica agitada não pelas pessoas que estavam predizendo, mas seria porque os eventos começaram a acontecer, algo assim? Porque está começando a, sei lá, virar uma realidade? É uma questão política? Seria isso? Quando, Olha, quando Sorry,
pelo que eu entendi que você estava dizendo, Bárbara, seria então porque as pessoas começam a ter um fator mais visual agora, não era? De que elas começam a ver certas coisas acontecendo numa sociedade, mesmo naquele tempo. Não sei se era isso. Exato, eu fiquei pensando no que falou Pedro, porque quando a gente fala que é um assunto político, o que vem na minha mente é a nossa realidade. O que está acontecendo agora conosco, que a gente obviamente fala que o pessoal é político, então isso vem para minha mente e estava tentando pensar nisso na época de Ellen White, se era um assunto político. Na verdade, não sei se alguém tem alguma opinião sobre o que era no tempo dela, se era um assunto político ou não. Gabriel? De onde eu lembro, sim, era um assunto abertamente, amplamente agitado. A igreja protestante investia pesado nessa campanha, né? Eles investiam muito dinheiro para motivar ou manipular senadores para que votassem a favor dessa legislação, desse projeto de lei, né? Então, era como hoje em dia, movimento pró-vida, por exemplo. Eles têm muitas finanças por trás deles que eles fazem campanha para manipular a opinião pública. E naquele tempo não era diferente. Eram panfletos, eram palestras, eram eventos. Eles queriam mesmo que essa legislação fosse passada a qualquer custo. Foi uma coisa assim, eu acho que estava nos jornais. De onde eu lembro, se você pesquisa o contexto daquela história, foi uma coisa política, sim, né? Mas era apenas um projeto de lei que acabou não passando no Senado, né? Obrigada. E talvez adicionando um pouco do que falou Gabriel, nesse momento o foco era, não falo que agora não seja, mas era ampliamente talvez divulgado em Estados Unidos, né? Gabi? Perdão, eu escrevi no chat, é porque eu não estava conseguindo levantar a mão, mas eu estava falando que o comentário que eu fiz no chat, eles em 1844, eles tiveram um grande assunto que foi as eleições americanas naquele tempo. E então isso para mim é mais uma prova de que uma prova visual do que eles estavam vendo acontecer na sociedade naquele momento. Então eu acho que é um assunto amplamente agitado para eles também, onde eles têm esse elemento visual, conseguem ver as coisas acontecer à volta deles e têm que, de certa forma, também tomar uma posição mediante isso. Obrigada. Pedro, Pedro, você quer fazer algum comentário? Não, foi bom essa revisão, tipo, para eu realmente enxergar o que ela está descrevendo, né? Que é alguma coisa que ela estava vendo no tempo e já ficou mais claro para mim, tipo, isso que tu estava falando de entender primeiro o original. Só queria isso antes de tu entrar na aplicação. Desculpa, pode ir. Obrigada, Pedro. Eu acho que também me ajudou a mim também, né? Então, eu acho que quando conseguimos, por isso acho que quando conseguimos participar todos, acho que todos e todas nós aprendemos. Então, muito obrigada pela participação. Antes da pergunta do Pedro, eu tinha perguntado se vocês acham que a agitação é um ponto na linha ou é um período. Alguém? Bom, baseando-me no contexto dos comentários de você, da Gabi, do Gabriel, aqui na minha ignorância, me parece que é uma questão que vai acontecendo, né? Tem pessoas envolvidas, estão acontecendo coisas, tem campanha, tem processos, vai avolumando. Eu imagino a agitação como sendo processo. Não sei se ela tem um marco único, mas a imagino como processo facilmente. Você fala processo igual a período? Isso, período é a palavra que estava procurando. Obrigado.
De nada. Gabi? Se a gente pensa no contexto e se você realmente quer fazer depois uma aplicação, pegando nesse mesmo texto original do que estamos falando, eu acho que é um período no tempo, sim. Porque o que a gente vive hoje também é um período de agitação pré-lei dominical. E eu acho que eles tinham a mesma coisa, vivendo esse período de agitação, para depois viverem um ponto específico no tempo, que eles não sabiam exatamente quando ia ser, mas que achavam que ia acontecer de uma certa forma. Obrigada. Para mim também, eu concordo com vocês, para mim é um período, não falaria que é um ponto na linha. E estudando, não sei se vocês concordam comigo, como falei, eu assisti vários vídeos sobre esse assunto e se a gente pensa que é um período, a gente nesse período teria muitos eventos acontecendo, que esses eventos nos falariam sobre o decreto dominical. Então, essa agitação, a gente também poderia falar como que seria uma predição do futuro. Seria como outra definição da palavra. Por quê? Porque os eventos que estão acontecendo na agitação são uma predição do futuro, do que vai acontecer no decreto dominical. E por isso, esses eventos, essa agitação, vamos falar, essa discussão pública, isso vai continuar escalando, não vai ir embora, vai ficar, sabemos que vai ficar pior, só vai escalar. E agora sim gostaria de trazer isso mais para nosso tempo. Falamos que a agitação é um período. Na última apresentação, o ancião Parminder falou que a gente está na agitação. Ele falou que a gente está na agitação. Então, quando vocês acham que... Quando poderíamos marcar que começou a agitação? No começo desse ano, o ano passado? Quando vocês acham? Gabi? Estava esperando mais alguém falar, mas eu estava pensando, talvez logo depois de Pânion, todo esse período que vem logo depois de Pânion até a lei dominical em si, que a gente começa a ver outros eventos se avolumando. Uhum. Mais alguém? Concorda com a Gabi ou discorda? Eu tava comentando aqui com a Lara que se tu me perguntar a mim, para mim tá acontecendo desde que eu tô consciente, porque eu vejo pro mundo e tá tudo muito agitado. Mas eu acho que deve ter eventos que são piores em relação né, ao impacto e talvez, sim, né? Eu acho que esse assunto do aborto, quando que foi? 2000, ano passado foi tipo Uhum. muito. Então você falaria Ô, ô, 2022. Bárbara, por gentileza, eu queria que a Gabriela repetisse, porque falhou, eu não ouvi a opinião dela, e eu queria muito ouvir. Ela podia Uhum. repetir, a Sim, Gabriela? Gabi, pode repetir? Posso, eu estava dizendo que, para mim, logo depois de Pânion, começou um avolumar de agitação muito maior. Então, eu estava pensando especificamente em um período de tempo e pensei entre Pânion até a lei dominical. Para mim, todo esse período aí seria uma grande agitação. Mas também concordo com o Pedro que, assim, se a gente volta mesmo atrás, no tempo e tudo, a gente já vê coisas específicas. Só que eu acho assim, se a gente vai marcar numa linha, eu diria que depois de Pânion, até esse marco da lei dominical. Obrigada. Alexia, agora deu para ouvir? Imagino que sim. Mais Sim, alguém? obrigada, eu ouvi sim. Ótimo, ótimo. Mais alguém? 2021, 2022, o que vocês acham?
Caro? Eu lembro nos estudos dos Vespers, de 2022, no início de 2022, final de 2021, né? Até já estava falando que a gente estava na agitação da lei dominical. E ela colocava na linha, depois de 2019, né? Pânio, igual a Gabi falou, como se fosse um marco. A gente sabe que é um período. É difícil definir quando começa e quando termina. Concordo. Eu ia marcar começando em Pânio, depois de Pânio. Seria 2021. Porque é quando a gente começa a ver todos esses assuntos sendo mais falados, mais agitados. E a gente falou 2021 e eu fiz uma pesquisa dos eventos mais importantes que aconteceram no mundo em 2021, 2022 e agora esse ano. Antes de eu mostrar, eu fiz uma seleção, não coloquei todos os eventos que eu vi, mas alguém lembra o que aconteceu em 2021? Que todo mundo falou, que foi amplamente discutido. O 6 de janeiro, lembra? Aí 6 de colocou janeiro. André. Isso, 6 de janeiro. O que aconteceu no 6 de janeiro? Pedro ou Andrés? Assalto no Capitólio, obrigada. Por que isso seria importante para a gente? Gabriel ou Caro, vocês querem responder isso? Não, eu tenho outra pergunta. Estava olhando aqui, Masterpiece Cake Shop contra Colorado. Foi 2018 e a gente tem falado muito disso como também um comércio assim, não? Não sei, da agitação, mas certamente indica o que está por vir. Eu coloquei 2021 porque é o grande marco antes da lei dominical. Obviamente, se eu acho que a gente volta um pouco mais para trás, tem assuntos que foram falados, mas eu acho que a partir de 2021, onde a gente vê mais assuntos sobre o que sabemos que é o nosso teste sobre igualdade que está sendo falado, mas sí tem assuntos que foram falados antes, mas talvez não na quantidade que estão sendo falados desde 2021. Alguém poderia me falar por que a gente marca ou por que a gente lembra do 6 de janeiro? Qual é a importância? Caro? É um ataque à democracia, a gente vê como uma demonstração desse movimento, né, que é o trumpismo, mas mais que o trumpismo, as pessoas que não aceitam a democracia, querem impor a sua visão de mundo, a sua vontade, e a gente sabe que essa vontade também expressa muita desigualdade, né? Todos os ismos. Obrigada. Obviamente, eu só quero que a gente fale na superfície, no superficial, porque se a gente pega cada um dos eventos que aconteceram, a gente pode fazer uma série de estudos. Mas por isso estou falando assim, bem por acima, não em detalhes. Obrigada, Caro. Mais algum evento que aconteceu em 2021? E aí, Bárbara? Sim.
Eu, fazendo pesquisa aqui também, eu vi sobre o retorno do Talibã no Afeganistão e a saída apressada dos americanos. Obrigada. Isso aconteceu no 15 de agosto. Por que é importante isso? O que a gente vê isso? Como afeta isso na linha ou no decreto dominical? Genilde, ou se alguém quer responder? Já falamos Do Afeganistão, tu diz? Sim. Então, eu acho que em relação a prova, tem vários aspectos em termos de direitos humanos, mas em relação ao retraimento, digamos assim, dos avanços em relação aos direitos das mulheres, né? Que elas tiveram que parar de estudar, enfim, voltar para suas casas, não podiam mais exercer suas profissões e tal. Teve um retrocesso bem grande nesse sentido. Obrigada. E também podemos falar que eles retomam o poder com violência, né? Fizeram um colapso no governo, não foi algo que foi feito por eleições. Gabi? Estava tentando lembrar aqui se foi o ano da morte também do George Floyd. Não tem. Não, foi 2020. 2020, Okay. Uma coisa de 2021 é quando, né, a vitória do Rei do Norte, não é? Que a gente entende quando o Putin começa a colocar as tropas deles lá para a Ucrânia, preparar o ataque, a gente sabe que o ataque é parte da derrota dele, né? Exato, isso aconteceu, eu tenho aqui uma lista no 2 de abril. A Rússia adverte a OTAN contra o envio de tropas na Ucrânia. Mais um evento que está relacionado com o assunto das tropas também. Que foi bastante importante. Vou falar o dia 30 foram retiradas as tropas americanas de Afeganistão. Alguém queria falar, perdão? Eu tinha aberto o microfone para falar isso, perdão. Tudo bem. Então, aí a gente pode ver as guerras de influência, né? Eu vou compartilhar uma lista que eu tenho para vocês olharem rapidinho. Acho que já consegui. Não, essa aqui não é. Perdão. Essa aqui. O 6 de janeiro, como falaram, o 13 de janeiro, se aprova um artigo de destituição contra Donald Trump por inspirar uma insurreição durante a invasão do Capitólio. 20 de janeiro, Joe Biden e Harris assumem o governo. 25 de fevereiro, em Armênia, as Forças Armadas de Armênia pedem a renúncia do primeiro-ministro. 7 de março, a Suíça aprova a proibição do uso de burcas em seu território nacional. O 2 de abril, sobre a Rússia que comentamos. Outra das coisas que eu vi aqui é 20 de maio, após pressão internacional e um saldo de 250 mortes, Israel adere a um acordo de cessar-fogo para encerrar o conflito com militares palestinos em Gaza. Também temos eventos climáticos, um terremoto. 15 de agosto, quando o Talibã assume o poder em Afeganistão. E 30 ou 31 de agosto, quando as tropas dos Estados Unidos são retiradas. E 6 de setembro, coloquei um golpe de Estado em Guiné,
Tem mais eventos, em 2021 tem mais eventos sobre catástrofes climáticas. Não coloquei todos, mas só para vocês saberem que teve muitas catástrofes climáticas. Vamos para 2022. O que vocês lembram que aconteceu? Já falaram algumas coisas, na verdade. Alguém no ano passado que Começou aconteceu? a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, sim. Em fevereiro. Mais alguém que lembre alguma coisa que aconteceu no ano passado? A crise energética na Europa, né? Devido à guerra. Crises energéticas, sim. Mais alguma coisa? Imagino que estão pesquisando. Aí a Lara e o Pedro colocaram que o Lula ganhou. O Lula ganhou, sim. Acho que uma das coisas acho que mencionou a Gabi sobre que a Suprema Corte derrubou a decisão de Roe versus Wade. Foi o ano passado, 24 de junho, que sabemos que fala sobre o aborto. Mais alguma coisa que lembre? O ataque dos bolsonaristas en Brasilia, Es- o 8 de janeiro. Isso foi esse ano, Mach. 2023? Sí. Nossa. Andrés está colocando Johnny Depp versus Amber também. Também tem uma lista, não vou ler toda a lista, mas temos a invasão da Rússia na Ucrânia, em fevereiro. Temos crises climáticas também. Por exemplo, 2 de janeiro, fortes chuvas causam inundações na Indonésia e Malásia. 7 de julho, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson renuncia ao cargo. Que mais temos? O 30 de setembro, Putin anexou ao território russo 4 regiões separatistas da Ucrânia. 22 de outubro, e um assunto que foi bem falado foi Giorgia Meloni, que foi a primeira-ministra de direita radical da Itália. Foi a primeira mulher em assumir o cargo. 20 de novembro, também teve um tiroteio em um bar gay, onde foram mortas 25 pessoas e 25 pessoas foram feridas em Colorado, Estados Unidos. Esos eventos obviamente están marcando porque estarían relacionados, por ejemplo, o tiroteio en un club y en un bar gay, obviamente está relacionado a homofobia, né, que é parte do decreto dominical. E esse ano, o que aconteceu? O 8 de janeiro, o assalto pelos bolsonaristas. Mais alguma coisa que vocês lembrem? Conflito entre Israel e Gaza, né? Se intensificou muito. Isso, 7 de outubro. Mais alguma coisa?
Milei na Argentina. Milei agora, 19 de novembro, um presidente que é parte do Partido Libertário. Presidente hablando também da direita. Ô, Bárbara, Sim, esse ano que aconteceu, aquele jogador lá que ficou pelado lá quando teve que jogo das mulheres? Foi esse ano? aqui no Brasil. É? Não, eu não sei se foi esse ano, na verdade. É, Se mas alguém, se você pode pesquisar ou alguém pesquisar para confirmar. foi bem agitado também, né? Uhum. Teve dos estudantes de medicina, né? Não jogadores, digamos, profissionais, mas dos estudantes de medicina que fizeram enfim, esse abuso, né? De alguma forma, não seria esse assédio no ginásio, assim, pelados. Eu acho que essa foi um dos acontecimentos que trouxe bastante agitação para esse tema, né? E talvez um tema que entraria para isso, não sei agora recente, é em relação à violência doméstica contra a Ana Hickman, né, que é uma apresentadora a nível Brasil, ao menos, bem influente, que ela falou sobre o tema e tal, e ela tá sendo difícil para ela, mesmo sendo uma mulher de muito, né, poder e privilégios, ter seus direitos garantidos, digamos. Obrigada. Gabi? Não sei se outro assunto assim que o Nilson também poderia estar mencionando foi aquele treinador que deu um beijo na atleta, né? Quando eles ganharam o campeonato, whatever. Teve essa situação. Não sei se era isso também que o Nilson queria dizer, não sei. E Obrigada. também sobre... Uhum. Pode falar. Sim, desculpa. Sobre a guerra, né, de Israel e a Palestina. Foi mencionado, acho que a Lara mencionou um pouquinho antes, mais alguma coisa na Rússia que foi muito falado. Não só está relacionado com a guerra na Ucrânia, né? Gabriel ou Caro? Eu acho que faz uma semana que foi passada uma legislação criminalizando qualquer ativismo a favor LGBTQIA+. Acho que foi semana passada, se não me engano. Obrigada. Barbie, Sim, Andy. aquele intento de invasão não lembro qual que era o cargo dele, mas era um chefe do exército que tentou chegar em Moscou. No grupo Wagner. Isso. Sim, isso mesmo. Isso era o que eu estava pensando também. Isso foi, obviamente, importante porque podemos falar sobre uma ferida, poderíamos falar, talvez me estou aventurando muito, sobre o Rei do Sul. Vocês mencionaram a maior parte dos que eu tinha marcado aqui. Isso foi simplesmente um exercício para lembrar o que tem acontecido estes últimos 3 anos. Mas coisas que eu vi muito quando pesquisei foi quanto aumentou as catástrofes climáticas no mundo. Se a gente compara entre 2021 e 2023, é incrível a quantidade de... Por exemplo, aqui a gente está vendo o calor aqui no Brasil, que se registraram temperaturas máximas, o Amazonas seco também, então isso, o Rio Negro seco, isso mesmo. Então a gente pode ver quanto tem aumentado isso. E
por que estamos mencionando esses assuntos? Porque fazem parte da agitação, né? Esses eventos nos falam sobre o que vai acontecer no decreto dominical. Bárbara, Sim. Você acredita que a gente pode colocar também nessas listas, né, que a gente tem observado também, toda a humanidade, o crescimento da tecnologia, né, o avanço da tecnologia, porque ao mesmo tempo que traz muitos benefícios, também junto muitos malefícios, né? E ainda que a gente não sabe exatamente os malefícios, porque tudo é muito novo, e o prejuízo ainda virá, né? Embora hoje a gente já consiga reconhecer bastante problemas psicológicos e muito mais, né, de saúde, devido ao avanço da tecnologia e a acessibilidade que se tornou maior. A gente pode falar também do chat GPT, né? Que também é um avanço bem significativo mundialmente. Foi um dos assuntos que foi bem falado esse ano, mas eu não me lembro, mas eu acho que não foi criado esse ano, sino que teve mais repercussão agora. Mas sim, eu não tenho na minha lista um evento que aconteceu em algum dia esse ano, mas sim é um assunto que foi muito falado e as consequências que tem isso. Eu acho que já passei o tempo, só vou fazer mais 2 pontos, tinha mais, mas vou deixar. Então, eu falei que esses eventos não falam sobre o que vai acontecer na lei dominical, são assuntos que são discutidos publicamente, e isso nos fala que estamos no período da agitação. Vocês acham que quando acham que a agitação termina? A Carol aqui está falando que termina na lei dominical. ¿Alguien concorda? ¿Alguien discorda? Gabriel? Assim, por definição, essa palavra agitação e colocar em movimento, né? Então, algo que estava parado, de repente começa a se mexer. Isso chega a um ápice, né? Eu acho que não vai parar de haver agitação durante o período do decreto dominical, o ponto, né? Mas se a gente fala em termos de linha, é aí que termina a agitação e começa o caos total, né? Gabi? Eu ia falar exatamente a mesma coisa que o Gabriel. É tipo, para intensificar ou aumentar ainda mais. Acho que não tem um momento que realmente vai parar isso. Andrés? Eu ia falar que eu concordo mais com Carolina, porque agitação, o que eu entendo é que as pessoas se movimentando e falando sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro, estando preocupados por isso. Mas quando isso acontece, já não tem que se agitar por se isso vai acontecer, porque já aconteceu. Não sei se faz sentido. Sim, faz sentido. Talvez Carol e Andrés, vocês acham, porque a gente definiu a agitação como uma discussão pública sobre eventos. Obviamente estamos falando no contexto da lei dominical, mas vocês acham que essa discussão pública vai parar na lei dominical? Eu acho que não vai parar discussão pública sobre o assunto, mas vai parar a discussão pública sobre se é possível que esse evento acontecer ou não, porque já teria acontecido.
Ok, Caro? Eu acho que eu entendi, assim, o que o Gabriel e a Gabriela quiseram dizer, que em termos de linha, para a gente marcar, tudo bem, esse marco é da agitação, passou. Mas o que está acontecendo vai permanecer e só vai aumentar e piorar. Gabriel? O que eu estava pensando é que a gente fala muito em termos de notícias, né? E de decisões que são tomadas, mas esse tempo todo, essas notícias, essa agitação está afetando vidas reais, né? De minorias, de pessoas desprivilegiadas. E isso é uma coisa que está em andamento, né? A injustiça vai só aumentando e vai chegar um ponto que isso realmente vai ser, sei lá, pior que nunca, né? Então, não, assim, tecnicamente isso não para. Isso vai só piorando, talvez. Eu estou mais inclinada com o pensamento do Gabriel e da Gabi. Eu entendo o ponto da Carol e o Andrés, que se a gente fala da agitação e do que o evento que está empreitando, vou falar que é a lei dominical, mas acho que a agitação vai continuar na linha. A gente vai ter mais discussões públicas sobre os eventos que vão acontecer e que estão acontecendo. Então, eu marcaria que continua depois da lei do decreto dominical. Já para ir fechando, e talvez vou deixar um assunto em aberto, vou colocar de novo a citação que a gente leu a primeira vez, para que vocês possam me acompanhar na leitura. Aí coloquei de novo. Na última frase, essa citação termina com que ela fala, vai ter agitação, esse evento que foi discutido está se aproximando, e então, e em seguida, o terceiro anjo, a terceira mensagem, vai produzir um efeito que antes não seria possível produzir. Então, a terceira mensagem tem um efeito que antes desse período era impossível produzir. Eu vou falar que esse efeito é a lei dominical, porque a gente não tem tempo de ler os próximos, os seguintes textos. Se alguém quer ler e depois podemos, se me querem escrever e falar sobre. Mas o seguinte texto, daquele que a gente leu agora, fala que os servos de Deus vão repreender os pecados. Fala que esos servos não podiam se conter de pregar as claras afirmações das Escrituras e se sentiram forçados a declarar a verdade. O povo tinha que ouvir as advertências. E o seguinte fala, assim vai ser proclamada a mensagem do terceiro anjo, com máximo poder. Quando o terceiro anjo recebe máximo poder, é quando o anjo de Apocalipse 18 repete a mensagem do segundo anjo. E isso a gente sabe que na linha é o decreto dominical. Esse é um ponto que queria fazer. E já terminando, eu achei interessante falar sobre, porque a gente vai compartilhando informação, eventos que a gente lembra, que nos marcam a agitação que a gente está vivendo nesse momento. E como a gente sabe, não vai ser só um decreto em Estados Unidos, porque sabemos que a mensagem de igualdade é um assunto que abrange vários assuntos.
Mas é importante que a gente possa ter consciência da agitação que está acontecendo, para que a gente possa ter uma visão certa e talvez respostas certas para as pessoas. Era isso que queria compartilhar hoje com vocês. Vamos fechar com uma oração, porque já me passei do tempo. Oremos. Querido Deus, muito obrigada por mais um estudo que concluímos aqui juntos e juntas. Eu peço que possamos ter sabedoria, discernimento para ver os eventos que estão acontecendo, que aconteceram também no passado, para que entendamos o contexto no qual estamos vivendo, não só nós, que somos parte do movimento, sino também das pessoas do mundo. Eu peço que possamos ser responsáveis pela informação que temos, que nos tem dado através dos profetas, e peço que possamos viver de acordo com essa responsabilidade e com a mensagem que temos. Eu peço que possas abençoar o seguinte estudo que a gente tem com a Cristiane, que também estejas com ela, e que nos acompanhes no restante do sábado. No nome de Jesus. Amém.